Olá, bom dia, tudo bem? Hoje nós estaremos iniciando o Evangelho de Marcos. Só repassando aqui, os evangelhos eles são Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos apresentam as narrativas dos fatos e das palavras de Jesus. Inclui os milagres, as parábolas, os discursos e os principais episódios de sua vida. No ministério de Jesus, a partir de uma perspectiva teológica particular e definida, os evangelhos eles proclamam Jesus como o Messias Salvador da humanidade e que nós cremos. Essa apresentação é conhecida como sinopse, pois permite analisar o conteúdo dos evangelhos como um conjunto como um todo. Por essa razão, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como sinóticos, pois incluem relatos parecidos que podem ser estudados de forma comparada e paralela. O evangelho de João, por sua vez, foi incluído nessa sinopse para enfatizar a importância de uma leitura paralela dos 4 evangelhos, a fim de obter uma compreensão mais ampla da vida e do ministério de Jesus Cristo, evidenciada da vida e do ministério de Jesus Cristo. E nós finalizamos o livro de Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 28. E hoje nós estaremos iniciando o livro de Marcos, que é o segundo evangelho no Novo Testamento. Então, Marcos, embora Marcos não fosse um dos 12 discípulos escolhido por Jesus, ele testemunhou grande parte dos fatos ocorridos na igreja primitiva, especialmente em Jerusalém. Muitos estudiosos acreditam que Marcos descreveu a si mesmo no livro. Ele viajou com Paulo e Barnabé e passou longo tempo com Pedro, que o chamava de meu filho. Marcos era primo de Barnabé. Essa designação, que Pedro chamava ele de meu filho, essa designação afetuosa, poderia referir-se a um relacionamento espiritual. Se Pedro foi o responsável por apresentar Cristo a Marcos, ou meramente a um relacionamento estreito do trabalho. Então, para quem foi destinado o livro de Marcos? Marcos foi escrito fundamentalmente para os gentios, em especial crentes romanos. O autor tem o cuidado de explicar costumes judaicos e de traduzir palavras ou frases em aramaico. Diferente do Evangelho de Mateus, escrito especialmente para leitores judeus, poucas referências ao Antigo Testamento aparecem em Marcos. A importância dada à perseguição e ao martírio também teria tocado os cristãos romanos, que tinham sofrido muito sob o governo de Nero e de outros imperadores. O propósito do Evangelho Marcos pretendia contar as boas novas de Jesus, diferente dos evangelhos de Mateus e de Lucas, que começam com o nascimento de Jesus, ou o de João, que abre seu livro com a apresentação do Cristo pré-encarnado. O Evangelho de Marcos inicia com o ministério de Jesus, essencialmente evangelístico. Os acontecimentos e ensinamentos em Marcos apresentam a cruz e a ressurreição como ensinos centrais. Então, hoje nós daremos início ao capítulo 1 de Marcos. O capítulo 1 de Marcos, ele vai do versículo 1 até o versículo 45. Aqui do versículo 1 até o versículo 6 fala de João Batista. Aí ele fala, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, a voz que clama no deserto. Então está falando de João Batista. Aí do versículo 7 ao 8, João Batista dá testemunho de Jesus e pregava dizendo: após mim vem o que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno
de curvando-me desatalhos as correias das sandálias. Do versículo 9 ao 11 do batismo de Jesus, naquele dia veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Versículo 12 e 13, a tentação de Jesus, logo o Espírito o impeliu para o deserto. Jesus volta para a Galileia, do versículo 14 ao versículo 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Do versículo 16 ao 20, a vocação do discípulo, é quando Jesus ele chama, ele escolhe os discípulos. E aqui fala: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Aleluia! Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo chamou, deixando eles o barco e o seu pai Zebedeu. Aí do versículo 21 ao 28 fala da cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade e não como escribas. Do versículo 29 ao 31, a cura da sogra de Pedro, e saindo eles da sinagoga foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André, e a sogra de Pedro foi curada e passou a servi-los. E muitas outras curas, fala do versículo 32 ao 34, que à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus os enfermos e demoniados, e todos foram curados. Jesus se retira para orar, do versículo 35 ao 39, tendo Jesus levantado alta madrugada, saiu e foi para o lugar deserto, e ali orava. Do versículo 40 ao 45, finalizando o capítulo 1 de Marcos, a cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e colocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Que maravilha, né? Então, aí termina o capítulo 1 de Mateus. E algumas aplicações. Jesus, sendo Deus, 100% homem, 100% Deus, Jesus acordava de madrugada para orar. E às vezes nós temos preguiça de orar até no dia, que imagine na madrugada, né? E esse livro, esses versículos mexeu muito comigo, porque por mais que a gente conheça a palavra, que nós não conhecemos a palavra 100%, só Deus conhece a palavra 100%, mas quando nós lemos, nós acabamos relembrando, e o Espírito Santo fala com a gente todo dia. E quantas vezes a gente passa o dia todo sem orar? E Jesus orava. E a nossa obrigação é orar. O Senhor, ele chamou os discípulos, 12 discípulos, para falar do seu evangelho. Você é um servo do Senhor. Eu sou uma serva do Senhor. Precisamos continuar o ministério que é falar do amor de Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe.